Olá, tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal Reflexões de Cristãos no século XXI. Meu nome é Marcos Valadares e esse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a morte e nós estamos direcionando esse vídeo para os cristãos. Primeiramente, desculpa o meu longo silêncio, mas estou de volta. Vou tentar manter os vídeos mais frequentes do que nesses últimos tempos. E nós vamos manter os assuntos aqui e tentar manter eles sempre atuais, ok? Então esse assunto aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a morte. Como cristãos, nós temos uma situação muito peculiar a respeito da morte, foi influenciada por uma situação evidente, que é a ressurreição de Cristo. Antes de mais nada, é importante a gente salientar que a Bíblia nos diz respeito ao da humanidade. Se quiser ter uma visão mais geral sobre o assunto, eu te convido a ver o vídeo dos não cristãos. Eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso no vídeo dos não cristãos. Mas a morte física e espiritual, né, que é o afastamento eterno e permanente de Deus, ela é uma condenação inevitável para qualquer alma que peca. Isso está em Ezequiel 18:4. Nesse vídeo nós vamos focar, na verdade, na morte física. A primeira alma que pecou foi a de Eva, seguidamente imediatamente de Adão. E ambos foram condenados à morte, e também seus descendentes que pecaram. Isso está em Romanos 5:12-21. Logo, a condenação da nossa vida à morte, ela é justa. Portanto, não há motivo para que, como homens, a gente tenha uma outra expectativa diferente de morrermos. E depois da morte, a gente ser afastado e separado de Deus, que obviamente é santo e puro. Só que, no entanto, apesar de ser uma verdade muito forte, muito contundente, né, o povo de Deus sempre foi inspirado a almejar por um Salvador, né, um Messias que restauraria todas as coisas e ressuscitaria os mortos após pagar a dívida do homem para com Deus. Isso fica muito evidente, por exemplo, no texto de Salmos, capítulo 16:10, e na interpretação dada por Jesus lá em Mateus capítulo 22, versículo 31 e 32, que fala do texto de Moisés na sarça, né? Ele fala que ele é Deus dos vivos e não dos mortos. Ele disse que era Deus de Isaac, Abraão e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Então, mostrando que, na verdade, essas pessoas não estavam mortas, estavam vivas. Então, uma demonstração de que a morte física ela seria conquistada em algum momento no futuro. Quando Jesus vem, ele cumpre de fato o projeto de Deus Pai por completo, que é basicamente nascer, pregar o Evangelho, né? Que o Evangelho que nada mais é do que arrepender dos pecados, morrer, ele morreu injustamente porque ele não pecou, e ressuscitar ao terceiro dia. Isso está em Mateus 16:21. A ressurreição de Jesus, e aqui a gente começa a entrar um pouquinho mais a respeito da morte, ela é a demonstração mais clara e evidente de duas coisas. Primeiro, Jesus é Deus, né? Eu citei isso no vídeo 11, se você quiser assistir de novo. E a outra demonstração que ele teve foi de que ele venceu a morte. Né? Jesus venceu a morte. A ressurreição dele representa isso. A mensagem de Jesus envolvia essa esperança de vida eterna e de ressurreição. Então, não à toa, os cristãos do Novo Testamento persistiam em dizer que sem a ressurreição o evangelho era vão, a pregação era vã. Né? Isso está em 1 Coríntios 15:17. Dessa forma, o cristão ele tem muitos motivos para celebrar. Porque a morte é enxergada nesse novo momento, né, na nova aliança do Novo Testamento, apenas como uma passagem desta vida para uma vida infinitamente melhor com Deus. Não há nenhum autor cristão que pareça temer o evento da morte. E, na verdade, muitos deles anseiam o momento que deixarão este mundo para estar com Deus. Isso, por exemplo, está demonstrado em Filipenses 1:21. Né? O desejo de Paulo, ele falou, para mim o morrer é ganho. Né? O salmista chega a dizer que Deus acha preciosa a morte dos seus santos. Isso está em Salmo 116:15. Jesus disse que a morte de Pedro seria para glorificar a Deus. Isso está em João capítulo 21, versículo 19. Dessa forma, nós entendemos que, como cristãos, nós não devemos temer a morte. A Bíblia é clara em dizer que aqueles que morrem no Senhor aguardam uma vida de grande alegria e glória, estarão eternamente unidos com Deus. Aquele que ainda não se converteu de seus pecados ou aceitou a Jesus, esse sim tem um grande problema na morte, pois essa significa a condenação de sua alma. Né? Isso está lá em Lucas capítulo 16, 19 a 31, por exemplo, tem uma parábola inteira a respeito disso.
Então, só para a gente sintetizar aqui a respeito da morte, né? Eu creio que como crentes, o Espírito Santo nos ensina a não temer a morte. Porque, afinal de contas, nós seremos ressuscitados, nós venceremos a morte, assim como Jesus venceu, e nós iremos para o céu. E nós não devemos nem temer a morte e nem as formas que elas possam acontecer. Porque Deus também está no controle disso. Eu não estou dizendo que isso é intuitivo ou simples para acontecer, mas certamente a gente percebe pela palavra que o Espírito Santo opera isso em nós, que a gente passa a não temer a morte e a gente deposita a nossa confiança diante de Deus de que a morte e o processo dela, inclusive, se é por uma velhice, se é um acidente, se é de alguma outra forma, isso está nas mãos de Deus e isso vai trazer honra e glória ao nome de Deus. Né? O que vem após a morte para aqueles que creem em Cristo, a bênção. Né? Aqueles que não creem em Cristo têm provavelmente ou uma incerteza ou, na verdade, devem de fato temer aquilo que virá, porque realmente é algo que é uma condenação, como dita na palavra, né? E é por isso que, como crentes, nós temos tanto prazer em pregar o Evangelho, porque o desejo é que todos conheçam essa verdade, se convertam a Deus e possam viver eternamente com Ele. Tá certo? Então esse é um comentário que eu queria fazer a respeito da morte. Uma pessoa tinha me perguntado, pra gente falar um pouquinho a respeito da morte. Se você tiver alguma dúvida, ou se você gostou, dá um like, compartilha com quem você acha que é edificante. E obrigado pela tua atenção. E qualquer outra coisa a gente está à disposição para ajudar. Tá ok? Obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau.